O Supremo voltou a julgar o recurso sobre drogas para consumo pessoal. A Corte não vai decidir sobre liberação das drogas, mas sim os parâmetros para dizer o que é caracterizado como tráfico ou porte para consumo próprio. Marta Ferreira acompanhou e tem mais detalhes. O porte de drogas para consumo pessoal é crime ou não? Essa é a questão que os ministros do Supremo vão definir. Eles julgam se o artigo 28 da Lei de Drogas, que prevê como crime de menor gravidade sem prisão a posse e o porte de drogas para consumo próprio, viola o artigo 5º da Constituição e seus princípios de intimidade e vida privada. A compra, a produção, a venda e o tráfico de drogas continuarão proibidos. O Supremo não está discutindo a liberação da maconha, mas sim a não aplicação da lei penal ao usuário. Isso porque a elaboração de leis e regulamentos é uma atribuição do Poder Legislativo. Essa questão chegou ao Supremo depois que a Defensoria Pública de São Paulo recorreu de uma decisão que condenou o homem a serviços comunitários flagrado com 3 gramas de maconha. O argumento é que o porte de drogas para consumo pessoal não deve ser considerado crime porque não causaria danos à saúde pública, mas apenas à saúde pessoal do próprio usuário. O STF não está decidindo sobre a liberação das drogas, mas sim sobre os parâmetros para dizer o que é caracterizado como tráfico ou porte para consumo pessoal. O caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão tomada pelo tribunal deverá ser aplicada pelas outras instâncias da Justiça em processos com o mesmo tema. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, há pelo menos 6.345 processos semelhantes em instâncias inferiores da Justiça, aguardando uma decisão da Corte. O julgamento foi suspenso em agosto do ano passado. 5 ministros votaram no sentido de que o porte para consumo próprio não pode ser considerado crime, mas esse entendimento é válido unicamente para a maconha, não incluindo outras drogas. Apenas o ministro Cristiano Zanin, até então, havia divergido ao considerar constitucional o que prevê a Lei de Drogas. Na retomada do julgamento, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, fez alguns esclarecimentos sobre a discussão. A legislação brasileira não prevê pena de prisão para o usuário de drogas. Legislação aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente da República e em vigor. Não se trata, portanto, de legalização. O consumo de drogas ilícitas no Brasil continuará a ser ilegal. As drogas não estão sendo, nem serão liberadas no país por decisão do Supremo Tribunal Federal. Barroso também destacou que não se trata da legalização e que o consumo de drogas no Brasil continuará a ser ilegal. O que está sendo decidido aqui não é a liberação das drogas, não é a legalização. Droga é ruim e o tráfico de drogas deve ser combatido. Agora, a lei definiu que o usuário não vai para a prisão. Por isso, é preciso que o judiciário diga a quantidade de drogas compatível com o uso para evitar a discriminação de pretos e pobres. O presidente do STF esclareceu ainda que a Corte está definindo um critério objetivo para auxiliar policiais e todos os integrantes do sistema de justiça a diferenciar o usuário do traficante. Esse filme, o filme da subsistência da não distinção clara do que é tráfico e do que é consumo, nós já assistimos e sabemos quem morre no final. O homem negro e pobre, que porta 10 gramas de maconha, vai ser considerado traficante e enviado para a prisão. Já o homem branco, de bairro nobre, com 100 gramas da droga, será considerado usuário e liberado. Portanto, o que está em jogo aqui é evitar a aplicação desigual da lei em razão da cor e das condições sociais e econômicas do usuário. Na sequência, o ministro André Mendonça apresentou voto vista,
acompanhando o entendimento do ministro Cristiano Zanin. A legalização não conseguiu superar os problemas mais urgentes, como o aumento das taxas de consumo, a criminalização de um número excessivo de pessoas que usam drogas, o crescente mercado ilícito e a expansão do crime organizado. Nas jurisdições que legalizaram a cannabis, o consumo permanece mais alto do que nas jurisdições que não o fizeram. E a prevalência parece aumentar rapidamente, com consequências notáveis para a saúde e para a sociedade. Isso faz fumar a maconha. É o primeiro passo, se é para dar um primeiro passo para o precipício. A sessão terminou agora há pouco. A repórter Marta Ferreira acompanhou. Marta, houve pedido de vista nesse julgamento na tarde de hoje, não é? Boa noite. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Houve sim, só que antes do pedido de vista, na segunda parte da sessão, votou o ministro Nunes Marques, acompanhando o voto do ministro André Mendonça e também do ministro Cristiano Zanin, que entendem que o porte de drogas para consumo próprio é crime, sem previsão de prisão, como está previsto na lei, no artigo 28 da Lei de Drogas. Outros 5 ministros já haviam votado no sentido contrário. Hoje também, o plenário já formou maioria para que o Supremo defina um critério objetivo que diferencie o traficante do usuário, levando em conta a quantidade de drogas. Depois do voto do ministro Nunes Marques, o ministro Dias Toffoli pediu vista e o julgamento foi suspenso. Além de Toffoli, ainda faltam votar os ministros Luiz Fux e a ministra Carmen Lúcia. Cadu. Obrigado, Marta.